Sou da Primeira Igreja Batista em Vila Valqueire, a gente chama carinhosamente de Igreja Viva, uma igreja que em maio do ano que vem vai completar 60 anos de história também, uma igreja como os irmãos, com uma história linda, mas que há 7 anos atrás nós começamos a transicionar para os grupos pequenos, para as células, e hoje nós temos 85 células na igreja funcionando, e a igreja tem experimentado um tempo novo, um tempo de evangelização mais presente, um tempo de crescimento de todos os irmãos, onde, como eu falei ontem à noite, para quem estava aqui, o grande segredo quando a gente começa a desenvolver o trabalho nos grupos pequenos é devolver à igreja o ministério. A gente às vezes fica com a ideia que o ministério é do pastor, que o ministério é do ministro de música, que o ministério é de um grupo de diretoria, dos diáconos, mas a gente vai aprendendo que não, o ministério é de todos. Todos nós temos um ministério. E eu queria começar hoje fazendo uma dinâmica, não sei se vocês já conhecem, se conhecem vai ficar até mais fácil, se não conhecem vão conhecer hoje. Eu queria um jovem assim, bem animado, eu estava pensando, opa, isso que eu gosto de ver, uhul! Muito bom, seu nome? Carol. Carol está animada, gostei de ver. A Carol é a nossa pastora agora, tá? Eu sei que aqui não tem pastora, mas só para o nosso exemplo aqui, né? Ela está substituindo o pastor Hélio. E aqui está a cidade de Governador Valadares. Aqui, ó, o auditório é a cidade de Governador Valadares, tá certo? E Carol, você como pastora dessa igreja, você tem que ganhar a cidade para Jesus. Certo? Você tem que ganhar a cidade para Jesus. Então, eu vou pedir para você descer, para não termos acidentes. Vem aqui para baixo, por favor. Fica aqui na frente. E o seu trabalho de evangelização é o seguinte, é tocar as pessoas. Eu vou te dar 5 segundos. Não, 5 segundos é muito pouco, né? Vou aumentar um pouquinho. Eu vou te dar 10 segundos. Cada pessoa que você tocar, presta atenção, povo de Governador Valadares. Cada pessoa que você tocar estará salva. Tocar, vai ali, encosta assim na irmã. Encosta assim para você. Isso. Ela está salva, ok? Cada pessoa, a irmã já ficou feliz, que ela está garantida. Ô, glória! Cada pessoa que você tocar está salva e vai para o céu com você, que é uma boa pastora. Combinado? Tranquilo? Cada pessoa que ela tocar vai ficar em pé, só para a gente poder ter uma visualização de quem foi salvo. Tá bom? 10 segundos, hein? A cidade de Governador Valadares, eu vou aumentar um pouquinho, 10 segundos é muito pouco. Eu vou te dar, ela já está montando as estratégias. Pastor é assim, pastor começa a montar as estratégias. Eu vou te dar, 10 segundos é pouco, eu vou te dar 20 segundos, porque afinal de contas tem gente na galeria também que precisa ser salvo. Aqueles ali são os moradores de Governador Valadares mais distantes. Também precisam ser salvos. Tá ok? Então vamos lá. Atenção, deixa eu ajeitar meu relógio aqui. Eu vou contar 3, 2, 1. Quando chegar no 1, olha só, presta atenção. Teu nome mesmo que eu já esqueci, estou ficando velho. Carol. Carol, eu vou contar 3, 2, 1. Quando eu chegar no 1, você começa, tá bom? 3, 2, 1. Vai! Acabou, Carol, acabou. Volta aqui, Carol, vem cá. Fica em pé, quem ela tocou, fica em pé. Quem ela tocou, fica em pé. Vem cá, Carol, volta aqui, vem cá. Pessoal, quem está em pé, está salvo, vai para o céu. Quem está sentado, vai para o inferno. Quem está sentado, você não salvou a minha esposa. Misericórdia, eu vou para o céu sem minha esposa. Ok? E olha, e eu também não toquei, você não me tocou. Também não vou para o céu, tá vendo só? Muito bem. Você foi boa, hein? Você foi ágil. Você trabalhou bastante. Está cansada?
Cansou um pouquinho? Cansei um pouquinho. Cansou um pouquinho, né? Mas você não alcançou a metade do povo que está aqui. Você alcançou um terço. Você alcançou um terço só. Faltou Santa Rita. Restante... Oi? Faltou Santa Rita. Santa Rita ficou lá em cima. Vila Rita. Vila Ita. Vila Isa. Ah, Vila Isa. Vila Isa. Muito bem. Gente, senta todo mundo agora. Agora, a Carol, como uma boa pastora, ela entendeu que o ministério não pode ser só dela. Ela entendeu que o ministério tem que ser devolvido para a igreja. Ela entendeu que o papel dela é preparar os santos para a obra do ministério. Não é ela fazer o ministério, mas é preparar a igreja para fazer. Então, Carol, agora mudou. Agora eu vou te dar só 10 segundos, de verdade. Só que agora tem uma diferença. Cada pessoa que você tocar, nós vamos entender que essa pessoa foi evangelizada, discipulada, treinada e entendeu que ela tem um ministério. Então ela também vai tocar pessoas. 10 segundos é muito. Quem eu tocar vai poder tocar também? Quem você tocar, vai tocar outro, porque eles entenderam que eles têm um ministério. Então não é você que tem que tocar a cidade inteira, você tem que tocar alguns que vão tocar outros. Entendeu vocês aí? Quando ela tocar em você, você passa a ser um evangelista, um discípulo de Jesus atuante. Entendeu, Carol? Entendi. Vamos ver se você vai fazer um bom discipulado agora. Desce ali para dar o start, para não evitar cair descendo daqui. Vamos lá, atenção. Ó, 5 segundos agora, hein? Vamos ver se a galeria vai ser salva, hein? Atenção, vamos lá. 3, 2, 1, vai! Acabou, acabou, acabou. Fica em pé quem foi tocado. Fica em pé quem foi tocado. Gente, aqui embaixo todo mundo foi tocado. Vai todo mundo para o céu. Lá em cima vai todo mundo para o inferno. Sinto muito. Não chegou aí? Misericórdia. Ah, 3 foram. Dá mais 3 segundos? Jesus já chegou, irmão. Palmas para Carol, gente. Palmas para nossa pastora. Pode sentar. Irmãos, eu gosto muito dessa dinâmica, eu gosto de brincar com ela, porque eu acho que ela mostra bem o que a gente está tentando falar, passar, compartilhar, né? Os irmãos da galeria não fiquem tristes, não. Os irmãos continuam salvos, tá bom, gente? Fica triste, não. Porque eu acho que ela representa bem o que a gente está tentando passar aqui, e eu acho que essa visão do ir além, que na verdade é uma continuidade do que essa igreja já vive nos seus 88 anos. Quando a gente vê o vídeo aqui da história, os irmãos dando testemunho do que viveram, do que experimentaram, foram irmãos queridos que na sua trajetória de vida cristã abraçaram o ministério, abraçaram a responsabilidade e fizeram diferença neste local. E tem feito, alguns ainda estão aqui entre os irmãos e ainda estão aqui entre nós, fazendo diferença. E esse é o desafio que nós temos, de impactar a cidade, de impactar o mundo, de fazer a obra missionária, entendendo que não é trabalho de uma pessoa, não é trabalho de algumas pessoas especiais, mas é o trabalho de todo o corpo de Cristo, toda a igreja, todos os discípulos. Por isso eu quero conversar com você nessa manhã sobre o tema: o poder de Deus em mim me faz relevante. Porque talvez você pense que ao ser tocado, você não tem muita condição de tocar outros. Talvez o que paralisa você na caminhada cristã de fazer novos discípulos, até quando o pastor talvez comente a ideia de fazer grupos pequenos e ter líderes para esses grupos pequenos, talvez o que paralisa você e que te dá um certo temor é porque você não se sente preparado, você não se sente capaz. Mas eu quero que você grave nesta manhã essa expressão: o poder de Deus em mim me faz relevante. Nós estamos vivendo dias muito difíceis,
Eu não sei você, mas eu me sinto frustrado em alguns momentos. Me sinto sim. Demandas que não consigo satisfazer como pastor de uma igreja, membros da minha igreja que não respondem como eu desejava e imaginava que responderiam. Me lembro do apóstolo Paulo quando ele mesmo declara as suas frustrações, quando ele diz: trabalhei muito mais do que outros, fui encarcerado, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Na verdade, esse texto bíblico, Paulo está expressando as suas frustrações. Suas frustrações. Porque nem sempre as coisas saem como nós desejamos. Sentimentos de fracasso, impotência diante de injustiças e problemas. Eu imagino que isso ocorra com você também. A sensação de que você não está conseguindo, ou de que não conseguiu. Talvez a frustração de não poder ajudar pessoas que estão perto de você. Talvez a frustração de ter visto alguém amado indo embora nessa pandemia, acometido de Covid, e você não pôde fazer nada. Limitações financeiras. Quantos negócios prejudicados, alguns quebrados. Eu não sei aqui em Governador Valadares, mas no Rio de Janeiro, você chega no centro da cidade do Rio de Janeiro, a gente está com uma sensação triste de cidade fantasma, pelo número de lojas e empresas fechadas. Surge então a pergunta, e eu acho que essa é a pergunta que pode estar batendo no seu coração. Pastor Hélio está falando de ir além, Pastor Hélio está falando de nós avançarmos como igreja, Pastor Hélio está nos desafiando para ousarmos ganhar mais almas. E aí talvez você, com todas essas coisas batendo na sua mente, no seu coração, surge exatamente a pergunta: o que eu tenho que possa fazer diferença neste mundo? O que eu tenho que possa fazer diferença neste mundo? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versos de 1 a 11. Atos 3, de 1 a 11. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Meus irmãos, essa história para mim ela é extraordinária para falar para nós sobre o papel da igreja, a responsabilidade que eu e você temos. E é interessante que eu começo analisando essa história com a expressão não tenho. Não tenho. Na verdade, quando Pedro e João dizem para aquele mendigo que está à porta, não tenho, vem a pergunta: então o que é o que eu tenho? Se eu penso no que eu não tenho como pessoa, como igreja, o que eu tenho? Preste bem atenção que esse homem, diz o texto, que ele ficava à porta do templo todos os dias.
esmolas, dinheiro, ofertas, ele tinha ganho talvez por meses, por semanas, talvez por anos. Nós não sabemos quantos anos ele estava na porta daquele lugar de oração, de culto, de adoração. E ele, todas as vezes que ele chegava ali, e alguém o colocava ali, o ajudava a ficar ali para receber suas esmolas, ele recebia. Mas naquele dia, algo aconteceu diferente. Porque os 2 homens que chegaram, eles não tinham. Talvez exatamente como você se sente, por não ter. E não estou falando só de bens materiais, é por você se sentir por não ter. Não se sente capaz porque não tem o preparo que você acha que deveria ter, não tem o estudo que acha que deveria ter, não tem o tempo que você acha que deveria ter. Eu não sei o que você não tem. E aí eu me lembro da história de uma irmã muito querida na minha igreja, a irmã Marli. Ela foi uma das primeiras convertidas nas nossas células, vizinha de uma irmã da nossa igreja. Quando ela se converteu, ela já estava com câncer, um câncer muito agressivo, ela já passou por várias cirurgias. E ela continua nessa luta do câncer, e ela hoje pouco sai de casa, ela fica a maior parte do tempo acamada, porque muito enfraquecida, né? Hoje já não tem mais cirurgia a fazer, ela continua com processo de químio e lentamente vem se debilitando mais e mais. Mas nós lançamos agora, no mês de agosto, o projeto chamado Casa de Paz, que é um projeto que as células fazem falei ontem rapidamente, em que todas as células se organizam em duplas. E a gente pega dentro das células as duplas, e cada dupla vai atrás de um filho da paz. O que é um filho da paz? É um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um parente não crente. E durante 5 semanas, essas duplas estudam 5 lições bíblicas com esse não crente, buscando evangelizá-lo, buscando a conversão dele. E, meus irmãos, nós tivemos um trabalho lindo na igreja. Cerca de 150 membros da igreja abraçaram a Casa de Paz, nós formamos algo em torno de 60 e poucas duplas, alcançamos cerca de 130 filhos da paz. Foi lindo, mas o que mais me emocionou foi ver a irmã Marli. A irmã Marli falou com a líder da célula dela: eu quero fazer Casa de Paz. A irmã Marli já não pode sair de casa mais, ela não pode andar na rua, ela não pode visitar ninguém, mas pelo Google Meet, ela junto com a sua líder de célula fizeram a Casa de Paz com uma amiga. E durante 5 semanas, toda semana, elas se reuniam no Google Meet, na sala virtual, e evangelizaram a amiga. E tiveram a alegria de ver essa amiga entregando a vida a Jesus. Talvez ela pudesse dizer: eu não tenho forças, eu não tenho saúde, eu não tenho ânimo, eu não tenho... O que eu não tenho? Mas ela, ao invés de dizer isso, ela disse: eu tenho alguém para levar até Jesus. E ela decidiu se comprometer com isso. E é uma história linda. Na verdade, esse texto que nós lemos em Atos 3, ele é a prática do que foi prometido por Jesus em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, irmãos, nos capacita e nos dá poder. Jesus, quando deixou a grande comissão em Mateus 28, 18 a 20, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Quando Jesus deixa a grande comissão para mim e para você, ele começa falando do poder que ele tem, e ele diz que ele, que tem todo o poder, estará comigo e com você. Porque é isso que vai fazer toda a diferença na minha caminhada e na sua caminhada. Quando temos o desafio de desenvolver a obra do ministério, precisamos entender que a mim e a você cabe uma atitude diária de fortalecimento espiritual, sim,
Atos 2,42 vai mostrar que esses mesmos apóstolos se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Precisamos crescer e desenvolver essa comunhão com o Senhor e nos fortalecer nesse poder que o Senhor tem para nós. Mas uma coisa é certa, este poder que Jesus diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, e o poder que o Espírito Santo, que vem para habitar em mim e em você, nos garante, ele está à minha e à sua disposição. Como é que você tem vivido, querido? Você tem olhado só para o que você não tem e se achado limitado, pequeno, sem condições? Ou você tem olhado para o Senhor da sua vida e sabe que Ele é aquele que tem todo o poder e é Ele quem pode capacitar a sua vida? Sabe, irmãos, com a pandemia agora, me lembro, ano passado, finalzinho de fevereiro, início de março, quando começou a movimentação da pandemia, o último encontro presencial que eu tive naquele momento com a minha igreja, na verdade, foi com a liderança. Convoquei no auditório da igreja todos os líderes da igreja e todos os líderes de célula. Naquela ocasião, a gente estava com 60 e poucos líderes de célula. E naquele dia tomamos a decisão de que nós iríamos levar todas as atividades da igreja para o online. Todas. Então, naquela semana, a equipe da nossa escola de líderes, a escola bíblica, trabalhou muito para que todas as turmas, todas as classes que nós tínhamos passassem a se reunir na sala do Google Meet. Todas as nossas células passaram a se reunir na sala do Google Meet, virtual. Nossos cultos, de um dia para o outro, passaram a ser totalmente virtuais. Mas, irmãos, foi lindo ver que a igreja que começou a aprender todo esse processo do virtual, do online, tendo que dar um jeito, confiando nesse poder de Deus que está conosco, começou a experimentar Deus, ainda que cada um em sua casa, através do online. Começamos a aprender, e nossas células, algumas tiveram dificuldades, sim, tivemos que redistribuir irmãos, mas nossas células foram crescendo, e hoje nossas 85 células se reúnem online, todas as semanas. E sabe, irmãos, é lindo ver que isso sustentou a igreja. Por quê? Porque nós começamos a chegar lá na ponta, com todo o online, que eu já não via mais o auditório, já não conseguia mais ver as pessoas. Eu continuei sabendo de como estavam todos, porque os líderes de célula estavam cuidando das suas ovelhas. Porque um líder de célula na nossa igreja, a gente chama de pastor com P minúsculo. Não é o pastor titular, não é o pastor presidente, não é o pastor que fez o seminário consagrado, mas é o pastor que pastoreia o seu rebanho, de 6 vidas, de 5 vidas, de 7 vidas, de 8 vidas. E foi interessante que no início, eu com medo de como ia ser, o que ia acontecer, tudo muito novo, eu falei para os líderes de célula, não vamos multiplicar as células na pandemia. Só que daqui a pouco, passaram-se os meses e a pandemia não mudava, os líderes começaram a mandar mensagem, pastor, a célula está muito grande, minha célula está com 20 pessoas, com 30 pessoas, tem que multiplicar. Eu falei, então vamos multiplicar. E começamos a multiplicar células. Ontem à noite mesmo, quando eu cheguei no hotel, que eu abri meu WhatsApp, eu vi a mensagem de uma célula de jovens moças, multiplicou ontem, uma festa linda. E ontem nasceu mais uma célula de jovens moças. Porque, na verdade, irmãos, não é o que nós temos. Graças a Deus nós temos esse prédio lindo, graças a Deus temos instrumental maravilhoso, temos músicos bem preparados, temos equipamentos, temos tantos recursos. Mas sabe, irmãos, pode ser que um dia nada disso mais possa ser usado. O que você tem? Eu fico pensando, toda vez que eu leio a história desse mendigo, o que seria do mendigo desta história, se Pedro e João tivessem dinheiro naquela manhã? Eu estou falando manhã, era manhã, hora da oração, hora nona. Eu fico pensando, o que seria daquele mendigo
se eles tivessem dinheiro no bolso. Talvez eles teriam com muita naturalidade, até se sentindo incomodado, porque estão vindo para a igreja e alguém está pedindo coisa. Eles tivessem posto a mão no bolso, tirado uma nota de R$2, de R$5 e dado para ele e entrado. Mas naquela manhã aqueles homens não tinham dinheiro. E quando eles viram que não tinham dinheiro, eles tinham algo maior: o poder de Deus. E é o poder de Deus em mim que me faz relevante. Algumas vezes, querido, olhar para as condições materiais nos impedem de desfrutar o sobrenatural de Deus. Graças a Deus que os irmãos que fizeram a história dessa igreja aprenderam isso rápido. Faz o buraco que Deus manda o tijolo. É isso mesmo. Igreja é caminhada de fé. E tem que ser. Sempre. Sempre. Igreja é caminhada de fé. Esse é o desafio para nós. O poder não é muito fazer, trabalhar muito. O poder é de Deus. É o poder que Deus nos dá em Cristo. Em nome do Senhor Jesus, vira Pedro e João para aquele mendigo e diz: em nome do Senhor Jesus, levanta. Em nome do Senhor Jesus é ser um porta-voz, representante do Senhor. Eu e você, querido, somos porta-vozes de Jesus, seus representantes, enviados em seu nome, garantidos pelo seu poder. Então, quando você é desafiado para cuidar de vidas, para abençoar pessoas ao seu redor, lembre-se, você não está sozinho. Há um poder, e esse poder é o poder de Deus em mim, que me faz relevante. Sabe, queridos, em janeiro desse ano, Deus me surpreendeu me paralisando com um acidente muito grave. Alguns aqui já ouviram o meu testemunho do acidente, quando eu falei na Paixão Contagiante lá em Belo Horizonte. Em junho do ano passado, eu resolvi comprar uma bike, uma bicicleta. Eu já não podia mais ir para a academia por causa da pandemia, e eu precisando perder peso, é uma luta constante. E na minha igreja tem um pastor que é ciclista, gosta de pedalar muito, pedalava com um grupo de pessoas lá no bairro. E ele começou a me animar: Lívio, compra uma bike, vamos pedalar, vamos pedalar, vamos pedalar. E eu sempre gostei muito de bicicleta, então eu comprei uma bike, uma mountain bike. Alguém aqui pedala? Alguém aqui faz ciclismo? Opa, tem um pessoal aí, legal. E aí, em junho do ano passado, eu comecei a pedalar. E como eu sempre gostei de bicicleta, eu tomei gosto rápido, comprei os equipamentos, capacete, tudo, e comecei a pedalar. Em 5 de novembro, bati um limite muito bacana, pedalei 100 quilômetros. Você já pensou? Nem eu imaginava que eu ia conseguir fazer isso. Pedalei 100 quilômetros numa manhã. Coisa maravilhosa, uma sensação de realização tremenda. Dia 1º de janeiro, na virada do ano, quando eu acordei de manhã, virei para minha esposa e falei assim: amor, eu vou dar uma voltinha de bicicleta. E eu saí de casa às 10 horas da manhã, cheguei 3 horas da tarde. Pedalei 79 quilômetros sozinho. Uma delícia. Ô lugar bom de estar em cima de uma bicicleta sozinho. No dia 22 de janeiro, eu chamei meu filho para fazer esse mesmo percurso do dia 1º, que eu tinha feito sozinho. E nós fomos pedalar. Que foi algo também muito bacana que Deus me deu com o ciclismo. Meu filho já casou muito novo, e ele também gosta de pedalar, então ficou sendo a nossa atividade juntos, sair para pedalar. E no dia 22 de janeiro saímos eu e ele para pedalar, e saímos da nossa casa e fomos até a praia, no Recreio dos Bandeirantes, dá mais ou menos 20 e poucos quilômetros. Depois, no Recreio dos Bandeirantes, a gente subiu até Grumari, não sei quantos aqui conhecem, tem uma subida bem forte, descemos na prainha, chamada Prainha, isso tudo no litoral. Depois subi a Serra dos Cabritos, que vai descer em Guaratiba. Na descida da Serra dos Cabritos, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que o inesperado aconteceu, porque a gente não acorda esperando o inesperado. Na descida da Serra dos Cabritos, muitas curvas, eu fiz todas elas, meu filho vinha atrás de mim, e ele conta que na última curva, eu
não tive reação nenhuma, eu fui direto no muro. Pelo aplicativo, eu estava a aproximadamente 42 km por hora. Eu não sei se teve falha nos freios e o acidente fez eu perder a memória. Eu não sei se eu tive um apagão pedalando. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu me esborrachei naquele muro. A roda dianteira travou numa valeta e a bicicleta fez uma alavanca, me jogou para a parede. Eu bati com essa lateral na parede. Meu capacete partiu em 2. Eu quebrei a clavícula, quebrei 8 costelas e a perna esquerda ficou presa na bicicleta. Quebrei o fêmur em 3 partes. Graças a Deus, meu filho estava comigo. E isso sempre me lembra que é bom a gente caminhar com um companheiro de luta ao nosso lado. Porque eu caí sem respirar. Ele veio correndo, assustado, me virou para cima, me ajudando ali, viu que eu não estava respirando, ele me sacudiu, abriu minha boca, puxou minha língua para fora, e aí eu dei aquela suspirada e voltei a respirar. E ali ele começou a gritar para o socorro. E a partir daquele momento, eu tenho falado para as pessoas que Deus me deixou bater no muro para me paralisar, mas Ele botou a mão embaixo para cuidar de mim. Alguns cuidados de Deus, um muro no caminho. O muro no caminho, na verdade, apesar dele ter me quebrado todo, ele foi um cuidado de Deus. Porque só em maio eu fui descobrir, eu não sabia, só em maio, meses depois do acidente, eu fui descobrir que se não tivesse aquele muro, ou se eu tivesse perdido o controle 10 metros à frente, não teria muro, e eu ia descer a ribanceira abaixo. Era o final de uma serra, ainda bastante altura, no meio da mata, talvez eu nem estivesse aqui. Outro cuidado de Deus foi que era troca do expediente no quartel de bombeiros em Guaratiba, e começaram a passar vários bombeiros. E aí eles, ouvindo os gritos do meu filho, começaram a parar para ajudar. E nisso chegou um oficial bombeiro de moto e perguntou: já chamaram a SAMU? E eles falaram: não estamos conseguindo falar com a SAMU, ninguém atende. Ele falou: então espera aí. Ele correu de moto até o quartel e guiou a ambulância do quartel até onde eu estava. Então o socorro veio muito mais rápido. Dali fui levado para o Hospital Pedro II, lá no Rio de Janeiro, e, graças a Deus, fui muito bem recebido. E quem estava de plantão na emergência era um médico bem experiente, ortopedista, que já imediatamente começou a cuidar de mim, começou a aparelhar. Nisso, ele falou com meu filho que precisava ver se eu tinha plano de saúde, porque eu teria que operar, tinha que operar o fêmur imediatamente. E meu filho muito nervoso, sem saber o que fazer. Nisso minha esposa chegou ao hospital e eles me levaram de uma sala da tomografia para a sala do raio-x. Eu estava nesse momento, eu já estava praticamente dopado de remédios, de analgésicos, e não via nada, não me lembro de nada, só me lembro o que me contaram. Eu, no meio do caminho, eu levantei assim, meio na maca, virei para minha esposa. Ela até brincou comigo: poxa, pensei que você ia falar que estava com saudade de mim, que era bom me ver. Eu virei para ela e falei: amor, estou com muita dor, chama o doutor Maurício. E deitei de novo e apaguei de novo. Isso deu uma luz para ela, porque ela estava tentando ver com quem falar para pedir orientações de transferência e tudo. O doutor Maurício foi membro da minha igreja, um cirurgião muito experiente no Rio de Janeiro. E ele prontamente se deslocou lá para o hospital e se identificou e começou a coordenar as coisas. E aí orientou o plano de saúde, acionou um cirurgião ortopedista amigo dele. Eu fui transferido para a rede particular no dia 22 mesmo, cheguei no hospital, fiz uma bateria de exames durante a noite. 5 horas da manhã do dia 23 eu entrei para a cirurgia do fêmur, uma cirurgia de 5 horas. Depois, isso foi no sábado, na quarta-feira, dia 27, eu fui para a cirurgia das costelas, porque não se opera naturalmente costelas, deixa cicatrizar naturalmente, mas as minhas desalinharam muito. Inclusive, elas já tinham furado meu pulmão. Eu fiz um pneumotórax. Então, eles decidiram que iam me operar, e aí eu entrei em outra cirurgia no dia 27 de janeiro, onde eu botei, das 8 costelas quebradas, eu recebi 6 placas em 6 costelas para alinhar. Fiquei 8 dias na UTI, mais um dia no quarto, e no dia 31 de janeiro tive alta hospitalar, fui para casa. Hoje, completam-se 224 dias
deste acidente. Foi um tempo, e tem sido um tempo muito bom, de perceber por que Deus permitiu isso e o que Ele quer trabalhar em mim. Um tempo precioso de revisão de vida, de rever valores, de rever prioridades, correrias. Tinha tanta coisa agendada comigo nas semanas seguintes. 10 dias depois na verdade, no sábado que eu fiz a cirurgia do fêmur, eu tinha posse de um pastor que era da nossa igreja, que a gente ia dar posse em outra igreja. 10 dias depois tinha uma viagem missionária no Oiapoque, na aldeia indígena, que a nossa igreja mantém uma igreja indígena lá no Oiapoque. E tantas outras atividades da igreja, e tudo aconteceu sem mim. E Deus veio trabalhando comigo. Comecei a ter que ocupar minha mente para superar aquele momento meio de paralisia, de cansaço, de dores, muita disciplina, de obediência, de revisão, de reconhecer meus erros, de confessar pecado, de ver Deus tratando comigo. E aí um processo começa, UTI, depois preso a uma cama hospitalar durante algumas semanas, depois podendo usar uma cadeira de rodas durante algumas semanas, depois usando 2 muletas, depois uma muleta, e agora vocês já devem ter percebido, balança, mas não cai. Eu estou no processo do balança, mas não cai. Por isso até, os irmãos devem ter percebido, no louvor eu fico sentado para poupar a perna para a hora da pregação. Sabe, irmãos, eu estou contando esse testemunho porque, na verdade, ficou muito claro para mim que quem me guarda, quem me sustenta e quem dirige todas as coisas é o Senhor, que tem todo o poder. Ficou ainda mais claro, aquelas coisas que a gente sabe, que a gente prega, mas a gente vive. A igreja do Senhor não depende de mim. Por mais que eu ame a minha igreja, por mais que eu me dedique muito à minha igreja, ela não depende de mim. E ali eu tirei algumas lições. Primeira delas, que eu sempre falei, e agora eu falo com mais vigor ainda, e uma semana antes do acidente, eu pregando na minha igreja, eu falando sobre a preocupação dos meus pais, que já são idosos, de eu estar pedalando, eu no almoço com eles, falei para eles, pai, minha vida está na mão de Jesus, então, só vai acontecer um acidente comigo, se o Senhor permitir. E eu falei isso de púlpito no domingo, e na sexta-feira eu sofri o acidente. Mas isso é uma confirmação de que nada acontece comigo, e nada acontece com você, querido, se não estiver debaixo do controle de Deus. Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Então confia. Não tenha medo de dar o passo, não tenha medo de se comprometer, não tenha medo de abrir a sua boca para falar do amor de Deus, não tenha medo de levar o Evangelho aos lugares mais próximos e mais distantes, não tenha medo de ser uma Carol evangelizando e discipulando para que mais vidas sejam alcançadas. Outra lição aprendida muito preciosa. E claro, gente, eu estou falando de lições aprendidas porque eu já sabia. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você encarnar e ficar em paz. Pastor Hélio, Deus é o Senhor da igreja. Deus é o Senhor da igreja. A minha igreja deu um up nesses meses que eu fiquei fora. Quando eu voltei, eu falei, irmãos, eu vou continuar fora. Porque os irmãos estão muito melhores sem mim do que comigo. A igreja deu um up. E sabe, irmãos, eu tenho percebido isso na minha igreja. Aconteceu isso comigo em janeiro, e agora, há 20 dias atrás, nós perdemos a nossa ministra de música, de maneira muito inesperada. Ela teve um AVE, foi operada de emergência no cérebro, mas não acordou mais, e 20 dias depois ela faleceu. A música da igreja deu um up. Minha esposa tem falado para mim, se o grão cair na terra e ficar ele só, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. É o que a gente está vendo na música lá da igreja agora. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Não espera o pastor sofrer acidente ou a ministra de música morrer
para os irmãos se levantarem, não. Não espera não, irmãos. Se levanta agora. Se levanta já. Não entra nesse discurso que a gente ouve muitas vezes as pessoas falando, quando vier a perseguição na igreja, e a igreja vai ficar firme. Não, a igreja tem que ficar firme agora. Agora. Foi muito precioso para mim, depois de 15 anos pastoreando a mesma igreja, renovar e perceber o amor da igreja por mim. Foi muito lindo. Porque você, pastor, você é o homem do não, você é o homem da bronca, você é o homem do confronto, você é quem disciplina, você é quem puxa a orelha. E é como uma família, né? O tempo vai passando, alguns entendem, outros não entendem, alguns ficam chateados. Mas eu acho que quando eu sofri o acidente, Jesus zerou a ficha. E aí aquele amor, aquele carinho da igreja, parecia que eu tinha acabado de chegar na igreja. Um dia desse eu até falei para a minha igreja, irmãos, finge que eu estou acidentado de novo, porque todo dia chegava um negócio gostoso na minha casa. Todo dia um irmão da igreja batia lá e deixava um bolo, uma torta, um pudim. Eu amo pudim, bolo de aipim, e a igreja sabe. Eu ganhei vários bolos de aipim, coisa gostosa. Me fizeram recuperar 7 quilos dos 10 que eu tinha perdido. Mas tudo bem, a gente trabalha de novo para perder. Outra lição que eu aprendi é que eu preciso, e cada um de nós precisa muito mais de intimidade com Deus e do Espírito Santo do que fazer coisas. Sabe, irmãos, a gente corre demais, a gente se agita demais de um lado para o outro, e o que a gente precisa é mais de Deus, é mais do Espírito Santo de Deus. E aí a última lição que eu quero destacar, que foi muito linda e tem sido muito preciosa para mim: seja grato pelos muros na sua vida. Seja grato. Porque às vezes você não entende porque algo deu errado, você não entende porque tinha um muro no caminho, você não entende porque aquilo não aconteceu como você planejava. Mas seja grato, porque 10 metros à frente poderia ter sido muito pior. 10 metros à frente poderia ser muito pior. Como foi gostoso, como tem sido gostoso renovar a certeza de que eu estou guardado no poder de Deus. E aí eu pergunto para você nesta manhã, você está guardado neste poder? O poder de Deus em mim me faz relevante. Você pode falar comigo essa frase? O poder de Deus em mim me faz relevante. O Evangelho está de verdade em você, querido. O Evangelho está de verdade na sua vida. Eu quero desafiar vocês a viverem na dimensão deste poder que não é de vocês, mas é de Deus em vocês. Pare de olhar para as suas limitações e olhe mais para o Cristo que habita em você. Pelo poder de Deus em você, vidas são restauradas, famílias salvas, corações libertos. Uma cidade pode ser abalada por causa do poder de Deus na vida da sua igreja. Cada um de nós e todos nós, pelo poder de Deus, quando olhamos para a nossa família, podemos levar restauração. Quando olhamos para a nossa empresa, para o nosso local de trabalho, podemos levar sucesso. Eu li um livro um dia desses, de Greg Groeschel, que ele fala sobre a inspiração de Deus e desse poder de Deus em nós, e ele diz que nós precisamos entender que até na nossa empresa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, o Espírito Santo de Deus está conosco, e às vezes você tem situações muito difíceis, pergunte a Ele o que fazer, pergunte a Ele como lidar com aquele negócio, como resolver aquela questão. Para a minha célula, poder de Deus significa multiplicação, vidas salvas. Para a minha igreja, poder de Deus significa influência numa cidade. Eu quero mais do poder de Deus. Sabe, irmãos, a gente às vezes lida com o Evangelho apenas no nível cognitivo, conhecimento. E claro, o Senhor espera de nós um culto racional. Mas a gente confunde racional, conhecimento, reflexão,
intelecto, a gente confunde com natural. A gente confunde com o que nós podemos controlar e explicar. A gente confunde com o que nós podemos entender e calcular. Mas quando nós falamos da caminhada com o Senhor, quando nós falamos da igreja, a igreja vive por fé. A igreja vive por fé. A igreja caminha num relacionamento com Deus e com o seu Espírito que habita em nós. E é por esse relacionamento em nós que nós vamos vendo os grandes feitos do Senhor. Eu já citei aqui para vocês que aqueles apóstolos, Pedro e João, que chegaram ali diante daquele mendigo e não tinham aparentemente nada, mas tiveram o poder de Deus para dizer para ele: levanta e anda. Eles perseveravam unidos na oração, no partir do pão, na comunhão, todos os dias. E eu quero dizer para você, querido, tome a decisão de, unido com a sua igreja, num só corpo, seguir adiante naquilo que o Senhor tem dado para vocês. Ontem falamos de visão que o Senhor certamente entrega ao pastor da igreja, um direcionamento, uma forma de trabalhar, uma linha de ação, uma preocupação com a cidade, uma preocupação com as missões. Igreja unida, no partir do pão, na comunhão, na oração, experimente o poder de Deus e acredite, você vai fazer toda a diferença. Comecei com uma dinâmica, quero terminar com uma outra dinâmica. Eu queria pedir agora a ajuda de 15 voluntários. Por favor, vamos para cá. Não precisa ser só jovem não, pode ser adulto, homem, mulher, 15. Só tem um até agora, vamos lá gente, rapidinho aqui, por favor. Fica aqui, reúne 8 com você. Fica aqui, reúne 7 com você aqui, vamos lá. Pode, chama aí, vamos lá gente, vamos, rapidinho. E olha lá, ele já foi mais prático, já foi chamar. Beleza, vamos lá meus irmãos. Já deu aí? Quantos tem aí? Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo, pode ficar aí esse grupo, aqui o outro grupo, tá ótimo, pode ficar aqui, por favor. Vamos lá, pastorzão, vem cá, agora é contigo aqui, vem cá. Irmãos, quero terminar minha palavra nesta manhã, do poder de Deus, que nós estamos falando, de crermos que eu e você somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para a obra do ministério, amém? Você entendeu isso? Não é porque você estudou, porque você tem dinheiro, mas é porque você tem o Senhor na sua vida. E aí o pastor, chega aqui pastorzão, o pastor vai dar um direcionamento, e ele vai dizer assim, vamos por ali, vai lá naquele canto lá pastor, vamos por ali. E esse grupo aqui está unido com o pastor. E esse grupo vira para lá, vamos por ali. Isso, não precisa cair não, tá gente? Mas esse grupo aqui não está gostando muito. Bota a mão assim. Esse grupo, esse negócio não vai dar muito certo não. Esse negócio, o pastor está inventando, não vai muito longe. Aí o que acontece? Começa a ter dificuldade ali. Aí quando começa a ter dificuldade, porque todo o processo da igreja sempre tem dificuldades, todo. Quando começa a ter dificuldade, esse grupo aqui fala assim, pastor, está difícil, pastor, se os nossos irmãos viessem nos ajudar, talvez melhorasse. Aí eles começam a achar que não está dando certo, por quê? Porque os irmãos não estão ajudando. Por outro lado, esse grupo aqui começa assim, eu falei, eu te disse, não te disse? Mas eu te disse, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse, eu te disse. Não é assim? Muito bem. Só que aí, chega para cá, pastorzão, chega para cá, grupo. Junta aqui os dois grupos, junta aqui. Chega para cá, junta aqui. Isso, mistura ali no grupo. Mistura ali. Agora, a igreja decidiu o seguinte, quem entendeu tudo, quem não entendeu, quem está aprendendo, quem está com reflexões, quem está com dúvidas, todos decidiram,
Não importa a nossa dificuldade de compreensão. Faz um grupinho mais compacto. Chega aqui para frente, irmãos, mais compacto. Uma bolinha assim, mais compacto. Isso aí, isso aí. Esse falou da bolinha, ele puxou você, Marcelo? Rapaz, eu não sei o que essa camisa tem, porque a minha veio com uma bola e a sua também, cara. Erraram na confecção da camisa. A dele não, é por engano. Aí, irmãos, todos disseram assim: pastor, estamos com o senhor. Não entendemos direito ainda temos dúvida, ainda temos dificuldades, mas estamos com o senhor. A gente tem visto a sua vida, o senhor é um homem de Deus, o senhor é um homem sério, o senhor não está brincando de pastorear, nós vamos com o senhor. Aí vai, agora Hélio, vai andando devagarinho para lá e o grupo todo compacto vai com o pastor para lá. Levanta essa cabeça, Hélio, você está animado. Não, devagarinho, mas animado. Pô, para, não está dando certo. Não está dando certo. Alguma coisa não está funcionando bem, porque a igreja está aprendendo. O pastor Hélio também está aprendendo um novo caminho, está descobrindo o que fazer. E aí ele fala: irmãos, não está dando muito certo aqui por esse caminho. Vamos dar marcha ré um pouquinho? Marcha ré. Vai. Isso, parou. Aí o Hélio agora entende que é para cá. Vem para cá, Hélio, vem para cá. E o grupo vem para cá. É isso mesmo, dirigindo. E o grupo vem para cá. E aí começa a ter os resultados. Pode descer com eles. Começa a ter os resultados, começa a ter os frutos. Começa a acontecer. A igreja está vibrando, os resultados estão acontecendo, as vidas estão chegando. Novos membros, novos salvos, novas pessoas, novos frutos, resultados. Ok? Entenderam, gente? Por quê? Porque não tem mais aquela coisa assim... Pode sentar, gente, pode sentar. Obrigado. Palmas para eles aí, pessoal. Não tem mais aquela coisa assim: não está dando certo porque eles não estão ajudando. Não está dando certo porque nós falamos que não ia dar certo. Não, talvez não dê certo nessa direção. E o pastor, que é um homem de Deus, junto com a igreja, juntos, unidos: pastor, não está dando certo esse projeto, vamos dar uma marcha ré e vamos virar a direção um pouquinho. Irmãos, minha igreja, nós transicionamos para as células há 8 anos atrás. Quando eu comecei, eu fiz tudo errado. Aí eu conheci irmãos que já trabalhavam com isso há mais tempo, eles me orientaram. Aí eu tive que reunir todo mundo, recomeçar tudo, organizar tudo de novo. E aí a gente foi para cá, não dava certo, aí a gente voltava, aí a gente veio para cá, aí voltava, aí a gente foi para lá, aí começou a dar certo, aí está dando certo, está acontecendo. Sabe, irmãos, porque cada um começou a entender que cada um tem o poder de Deus, que capacita você para a obra do ministério. Todos juntos. Pensa comigo, se cada um tem um dom, se cada um tem o poder de Deus, se cada um recebeu a porção de Deus para fazer a obra do ministério, pensa comigo quando todos esses dons, todos esses talentos, todos esses conhecimentos estiverem unidos numa só direção. Ninguém segura, querido. Pensa comigo quando cada um de vocês, ao entrar na porta do templo, ou ao sair da porta do templo e andar pela rua, puder dizer para as pessoas: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho um Jesus que mudou a minha história e pode mudar a sua também. Meus irmãos, essa igreja aqui tem tudo para ir muito além. Tudo, muito além. E eu estou certo de que isso irá acontecer para a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar, exaltar e engrandecer o Teu nome, pelo Seu amor, a Sua graça, a Sua fidelidade com as nossas vidas. Quero Te agradecer porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos inspira. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço agora: Espírito Santo, fala ao coração de cada um dos meus irmãos. Aquele que está se sentindo fraco, aquele que está se sentindo desanimado, aquele que está se sentindo limitado, aquele que acha que não pode, que não consegue. Mostra para cada um que é o Senhor quem nos capacita,
E é o poder do Senhor em nós que nos faz relevante para esse tempo, que nos faz frutíferos para esse tempo. É o Senhor em nós que nos preserva, que nos protege nos dias de imprevisto, nos dias de acidente, como o Senhor fez comigo, que nos protege e nos fortalece como igreja, que nos inspira. Senhor, em nome de Jesus, toma a PIB de Governador Valadares em tuas mãos. Essa igreja tem uma história linda, Pai. Desde que cheguei aqui ontem, tenho ouvido as histórias, tenho visto o que essa igreja já fez. Que história linda! Mas, Senhor, ela não pode ficar apenas com a história que foi, ela precisa continuar escrevendo uma história linda, para a glória do Teu nome. Ela precisa continuar impactando essa cidade, nesse novo tempo, com os novos desafios. Levanta a Tua igreja com poder e autoridade em Governador Valadares, Senhor. Que essa igreja seja cheia da Tua presença, cheia da Tua unção, e que cada um aqui abrace o seu ministério. Cada um entenda que tem um ministério para realizar. Cada um entenda que tem o Teu poder em sua vida, para, na autoridade do nome de Jesus, quebrar cadeias nessa cidade, desfazer as artimanhas do inimigo e levantar os paralíticos que estão pelo caminho. Senhor, que por onde cada irmão, cada irmã desta igreja, cada jovem, cada adolescente passar, por onde cada um passar, paralíticos sejam levantados. Pessoas que estão abatidas, sem esperança, sem fé, sem salvação, sejam salvas e erguidas no nome de Jesus. Ó Deus, que cada um entenda que o ministério é seu, não é só do pastor, mas é de cada um de nós, e que essa igreja avance para a glória do Teu nome, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Amém. Você deseja isso para a sua vida? Amém? Amém, graças a Deus. Pastor Hélio.